Mas eu me lembro que um amigo meu já falecido, um jornalista, Hideo Onaga, ele foi até redator-chefe do jornal Folha de São Paulo, né? Ele conta, eu falei, grava, Hideo, grava tudo isso que você está me contando, porque isso vai ser interessante, mas ele acabou falecendo. Ele, o José Yamashiro, eles viveram muito bem essa fase. E o Hideo Naga dizia que ele, às vezes, era chamado lá na polícia para o delegado poder entender o que estava acontecendo, porque ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, e eu acho que nem os japoneses estavam entendendo. Essa é a grande situação. Pois bem, dito isso, eu gostaria de, para ser fiel ao tema que me foi atribuído, né, dizer alguma coisa dos passos que Niseis, como eu, né, que viveram uma parte, vamos dizer, do problema da guerra. Eu nasci em 1936. Quando acabou a guerra, em 45, eu estava com 9 anos de idade. Então não tinha condições de entender nada disso, né? O primeiro atentado ocorreu em 46. Estava com 10 anos, né? A única coisa que eu sei é que um vizinho nosso sofreu um atentado. Ele não não morreu, foi uma tentativa por parte de um outro vizinho, né? E ele saiu, que antigamente tinha tocos, né? Quer dizer, desmatavam a floresta que tinha para poder plantar e deixavam tocos. E felizmente a bala pegou no toco e ele estava atrás do toco e acabou não morrendo, né? Mas ele ficou tão assustado que saiu gritando: Tasquete kudasai, socorro, socorro. E a minha mãe, isso à meia-noite mais ou menos, ficou tão assustada que a partir daí ela passou a ter pressão alta e ela, quer dizer, sobreviveu mais muitos anos, mas eu me lembro dessa consequência, né? E em razão desse problema de divisão da colônia entre Kachigumi e Makegumi, a seção onde eu morava, a seção Cascata, que tinha 12 famílias, ficou dividida exatamente meio a meio. No fim, 6 famílias acreditavam na derrota, quer dizer, aceitavam a derrota, e 6 não acreditavam, não aceitavam. Eu não sei se não acreditavam ou não queriam aceitar, né? E ficaram sem conversar, sem se cumprimentar, por vários anos, né? E eu já estava no internato, não estava no sítio, então eu não presenciei tudo isso, mas a minha família sofreu essas consequências, né? Então eu quero dizer aos senhores, um menino que viveu este período, né, de que forma estudou, se desenvolveu, eu estou dizendo em relação à minha pessoa, e chegou à situação, à posição em que eu estou atualmente. Eu divido a minha vida em 3 fases. A fase que eu passei em Bastos, que vai do nascimento, 1936, até a formatura no ginásio, que ocorreu em 1950. Então, uma parte da infância e uma parte da primeira adolescência. A compreensão sobre o problema da divisão em Kachigumi e Makegumi, pouca coisa, né? Eu sabia dessa divisão da minha seção, pessoas, famílias que eram amicíssimas, passaram a não se cumprimentar mais, tudo isso. E disso eu me lembro, né? Nós fomos proibidos de estudar japonês, né? Então todos os livros, que isso durante a guerra, antes do término da guerra, né? Então os livros em japonês, os nossos pais tiveram ou queimar
ou pôr numa caixa, enterrar, né? E, infelizmente, este ponto que eu gostaria também de abordar com os senhores, a característica da sociedade brasileira, né? Embora tivesse havido atos de extrema truculência por parte de autoridades durante a guerra, né, o povo brasileiro é extremamente cordial e atrai todos para o centro. Eu acho que a sociedade brasileira tem o que se chama de força centrípeta, atrai as coisas para o centro. Sociedades que têm orgulho de raça, como anglo-saxão, né, Estados Unidos, e todos que descendem, vamos dizer, e têm orgulho de raça, eles têm uma força centrífuga. Então, nos Estados Unidos, os senhores encontram Chinatown, Little Tóquio, Little Italy, etc. No Brasil, a gente tem um bairro oriental aqui, é mais para fins de comércio, mas ninguém mais vive em termos de proteção, né? Essa característica, quem ressalta bem é Sérgio Buarque de Holanda, num livro interessante, Raízes Históricas do Brasil, né? Ele diz isso, um país fundamentalmente cordial. Então, veja bem, a guerra terminou em 46, 45. E eu fiz o ginásio, terminei em 50. Vim para São Paulo, fiz o curso técnico contabilidade na Escola Álvares Penteado, entrei na Faculdade de Direito, eu me formei em 59. 59, vamos dizer 60. 60 é 15 anos depois né? Daí a 2 anos, em 62, prestei concurso para juiz. No primeiro concurso não fui aprovado, mas no segundo eu consegui ser aprovado em segundo lugar. Veja bem, de 45 a 1962 são menos de 20 anos. Menos de 20 anos num país que foi inimigo do Japão, que teve todas as atrocidades que foram descritas aqui. Agora, admitir um descendente como membro do judiciário, e um pouco antes meu cunhado tinha entrado como delegado de polícia, né? E depois de mim entraram vários promotores, vários juízes. No recenseamento que o Dr. Harada, no livro O Nikkei no Brasil, que fez para a época do centenário, ele contou mais de 50 juízes no estado de São Paulo descendentes de japoneses e mais de 60 promotores públicos também no estado de São Paulo, sem contar em outros estados. Então, a sociedade brasileira tem essa característica.